seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Empresarial, que está só começando aqui nos nossos estúdios, sempre trazendo histórias e trajetórias inspiradoras para você. Sabia que lá no nosso canal do YouTube já somos mais de 140 mil inscritos? Pois é, você que não faz parte dessa família, compartilhe, se inscreva e curta também, a gente valoriza demais a sua companhia. E olha, você que é empresário também, quer trazer sua história aqui para o podcast Mundo Empresarial, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai amar contar a sua história e bater esse papo. E um outro recadinho importante que eu tenho para você é que nosso podcast é patrocinado pelo Grupo Convenção. Então, o Grupo Convenção é especializado aí em refrigerantes, energéticos, cervejas especiais e muito mais, garantindo aí a festa de todo mundo. Então já sabe, se for brindar, comemorar aí com os amigos, com a família, garanta os produtos do Grupo Convenção que você não vai se arrepender. E passando agora para o tema de hoje do nosso podcast, a gente vai bater um papo com o Julius Wiedemann, que é o CEO da Oca Books. A Oca Books é uma marca, uma empresa que vem desmistificando o processo de publicação de livros, de contar a sua história, mostrando que todo mundo pode ter a sua autobiografia aí publicada de uma forma muito fácil e muito legal, gente. Julius, muito obrigada pela sua presença, viu? A gente fica muito feliz de compartilhar, né, esse momento com você, saber um pouquinho mais da história e de toda a trajetória, né, da Oca Books. Obrigado, Yasmin. Pô, prazer enorme poder estar aqui com você e com o mundo empresarial e poder mostrar esse trabalho que a gente está fazendo. E você falou a palavra desmistificar. E eu adoro essa palavra porque é isso mesmo, né? Tem muitas coisas que a gente acha que são tão difíceis e, no final das contas, a tecnologia vem para melhorar isso, né? Para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, é muito mais fácil do que eu estava pensando. Então, é por aí que a Oca Books trabalha com um livro que é esse produto um pouco icônico, assim, né? Com certeza, e eu trouxe essa palavra, né, desmistificar, porque realmente, né, a gente sabe que muitas pessoas veem, né, ter a sua própria biografia, um livro publicado como uma coisa muito distante. A gente já estava até comentando aqui nos bastidores sobre isso, né, e a Oca Books, ela vem desmistificando isso, quebrando esse paradigma, né, e mostrando que todo mundo pode ter esse acesso e essa facilidade também, né, de ter a sua biografia ali ou outro assunto, né, publicado. Você sabe que você está falando uma coisa tão interessante, porque tem uma pesquisa que foi feita pela Business Insider e que tem tudo a ver com o negócio, mas tem tudo a ver com o desejo das pessoas, que é 81% das pessoas economicamente ativas querem ter um livro. Só 15% delas começam, né, realmente tomam a decisão de, vou começar a escrever alguma coisa. 6% delas param pela metade e 3% terminam. Só que só tem um problema. Desses 3% que terminam, só 0,6% publicam. Né? Acabam publicando, porque os canais ainda são muito restritos. Uhum. Então, a gente falou assim, não sei se a gente trabalhasse só nesse do 0,6% para o 3%, a gente está falando de 5 vezes o mercado. Né? A gente tá falando né? Então, o potencial de crescimento é enorme. Isso se reflete um pouco numa outra estatística que é interessante, que é o fato de que o mercado editorial como um todo no Brasil, ele é flat, então ele não tem muita variação. Se você contar a inflação, é pior ainda. Mas o mercado de autopublicação cresce 17% ao ano. E isso demonstra que as pessoas não só estão procurando mais, elas estão conseguindo publicar. Tem um monte de gente fazendo alguns tipos de serviço. E aí o que a gente decidiu fazer foi assim, se a gente pegasse a pessoa pela mão, porque as pessoas têm um pouco de trauma de, eu não sei escrever. Então, assim, eu não tenho tempo. Então, como é que a gente consegue ir resolvendo esses problemas, né? E a gente acredita que está dando certo. A gente, nas últimas semanas, aí tivemos um aumento enorme de usuários e a gente vai vendo os feedbacks que a gente vai tendo, né? Nossa, que incrível, eu estou conseguindo fazer. Aí alguém tem algum probleminha, a gente ajuda. Tem, né, um serviço de atendimento direto por WhatsApp. Então, a combinação dessas ferramentas deixa a pessoa mais à vontade para errar também, né? Mesmo que ela não saiba fazer, não tem problema. Você vai fazendo aqui, a gente vai te ajudar, você vai chegar lá. Nossa, que bacana, Julius. E como, assim, a Oca Books, né, ela está democratizando esse acesso, né, à escrita e à publicação de livros, né? De que forma a Oca Books faz esse processo? Então, o processo de democratização, eu acho que tem duas coisas. Uma é você ter uma interface gráfica que te leva do começo da ideia do livro que você tem, né, até o preço, né?
Porque a pessoa, para fazer um e-book dela, com toda a história dela, custa R$99. Né? A gente, no momento, o nosso plano, você paga R$99, você pode fazer quantos livros você quiser durante um ano. Né? Nossa. Então, isso daí, assim, torna... Super acessível. Super acessível. A segunda parte é que você pode... Uma outra parte, quer dizer, uma terceira depois dessa, seria... O fato de que você pode imprimir depois todos os seus livros, você faz uma encomenda, você encomenda por R$50 cada livro. E se você for pedir volume, você fala com a gente, né? Não, eu quero fazer... recentemente a gente teve uma festa de 80 anos de uma pessoa que queria dar para todo mundo. Então ela imprimiu 50 livros. Que legal. Porque era super importante que todo mundo soubesse a vida dela. Então, isso são dois aspectos, né? Mas eu acho que o aspecto principal... de como a gente democratiza, é esse processo de você fazer uma biografia do mesmo jeito que você hoje instala qualquer aplicativo seu, que você tem que seguir um passo a passo, aperta aqui, clica ali, não sei o quê, vai respondendo. Você pode fazer tudo com áudio, por exemplo. Então é muito diferente, né? Se você tiver num celular, por exemplo, que é uma ferramenta que todo mundo tem hoje em dia, e é interessante porque, assim, 80% do nosso acesso no site, 78% mais ou menos, é via celular, mais ou menos dividido, um pouco mais iOS, mas bem equilibrado entre Samsung, né, entre Android e iOS. E como você está no celular, a maior parte do tempo, você ficar escrevendo no celular é chato, né? Então, basicamente, você tem, em todo lugar que você tem que escrever, você tem uma teclinha de áudio, você faz exatamente como você faria num chat GPT. Olha só. Que é você clica ali, ele faz a transcrição perfeita. E é super interessante porque a gente agora adicionou, nas últimas 2 semanas, a gente adicionou outros 4 idiomas. Então, hoje em dia você pode fazer biografia em português, inglês, alemão, francês, espanhol. E ele faz a transcrição em todos os idiomas. Assim, é realmente impressionante ver como é que a tecnologia funciona nesse sentido também, né? E você segue um protocolo muito simples, né? De contar a sua história de uma maneira totalmente informal. E o que a IA faz muito bem é que, diferentemente de um processo com o ChatGPT, por exemplo, que você fica perguntando, ele responde. Então, quando a gente não é uma pessoa muito conhecida, ele vai ficar inventando, né? E nesse caso isso não acontece, porque a gente criou um protocolo para a ferramenta de IA te perguntar. Então a história é totalmente sua. Então a gente fala sempre na empresa que o usuário nunca pode deixar de ser o autor do livro. As pessoas às vezes se confundem, falam, eu estou fazendo com IA, então IA que está escrevendo. Eu falo, não, na verdade você que está dando toda a história, IA só está pegando aquele texto e deixando ele um texto melhor, mais legal de ler, né? Então essa acessibilidade é dessa maneira que a gente... eu acho que para falar de tempo, de acessibilidade... Você consegue completar a sua biografia em 2, 3 dias, se você quiser trabalhar um pouco mais duro. Mas se você quiser fazer ela com calma, consultando pessoas, pedindo para contar a história junto, em 1 semana, 2 semanas, sua biografia está pronta. Nossa, totalmente uma realidade, assim, diferente do que antes, né, da Oca. Porque escrever um livro, né, uma biografia, sempre foi algo muito trabalhoso, né, e que leva aí um longo tempo para ficar pronto, né. E aí vem o aplicativo, né, totalmente desmistificando. E a gente estava aqui, né, nos bastidores agora há pouco, o Júlio estava me mostrando um pouco de como funciona, né, de como passo a passo. de como funciona essa IA, como ela pega ali as informações de uma forma muito rápida, né, Júlio? Ela já foi pegando ali as informações que ele passou e já foi transcrevendo ali e criando outras perguntas em cima dessas informações para ter mais informações para a biografia mesmo, para o livro, né? Ela mesma já tem essa inteligência de buscar ali as informações que faltam. Esse processo inicial é curioso, a gente não... Ele não saiu de primeira, assim, a gente está na nossa 3ª versão e eu falo assim, agora a gente tem realmente um produto sólido. Mas as 2 primeiras versões, elas tinham uma maneira um pouco mais protocolar de você fazer uma biografia, né? Eu escrevi a biografia do Carlinhos Brown, por exemplo, e eu fiquei 2 anos e meio escrevendo, né? Entrevistei 50 pessoas, né? Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Gilberto Gil, Djavan, Margareth Menezes. Eu fui, não tinha jeito, né? A vida dele é incrível, então eu fui... E num processo formal de biografia, você entrevista a pessoa 2 horas,
E aí eu sempre brinco assim, que a última meia hora geralmente é que é boa, né? Você que faz muita entrevista, você sabe como é que é isso. Você fala um monte de coisa, e a última meia hora você fala, nossa, incrível, né? E aí a gente falou assim, vamos replicar mais ou menos esse processo de entrevista. Então a gente tinha um protocolo muito longo. Mas tem uma coisa que a tecnologia pode fazer e que a faz mais ainda, que é poder te dar uma noção muito rápida de como você está avançando no processo. Então, ao longo do processo, você vai vendo a porcentagem de cada capítulo, quanto que foi respondido. Você pode fazer o preview disso, né? E você pode até gerar novos capítulos, se você quiser. Mas no processo novo, a gente falou assim, então vamos fazer isso para que a pessoa, o mais rápido possível, respondendo essas 8 perguntas, e 3, na verdade, são muito fácil, porque é o seu nome, data de nascimento. Básico. O básico do básico, se quer fazer autobiografia, quero ser tratado masculino e feminino e tal. Depois disso, você tem essas 5 perguntas. Dali, ela tira 2 coisas fundamentais. Uma é uma sinopse da sua biografia. Você fala assim, nossa, então isso aqui é um resumo do que eu quis transmitir, que é o que você trabalha, como é que você vê a sua missão de vida, quem foram as pessoas que te influenciaram e os lugares, né? Porque nós todos somos conectados com coisas relativamente simples. Nós temos na nossa vida pessoas e relacionamentos, nós temos lugares onde a gente foi, temos eventos, né? Que significa que a gente foi trabalhar em lugares, a gente foi viajar fisicamente para algum... E isso tudo... Quando você vai investigando um pouquinho mais cada um desses pontos, sai uma biografia incrível, porque você vai entrar em pessoas e relacionamentos, você invariavelmente vai entrar em família, você vai entrar nos seus relacionamentos familiares, como é que eles foram fáceis ou duros, ou não sei o quê. Então, o que a plataforma faz hoje, né, agora na 3ª versão, de maneira muito legal e simples, é essa coisa de poder dar um resultado muito rápido para a pessoa, para ela poder ver o que está acontecendo. E ela, o tempo todo, ela pode editar, ela pode mudar. Então, olha que legal. Isso é muito legal. Ainda permite, né, essa interação maior, né, se ela quiser mudar e tal. E assim, qual que é, Júlio, o maior desafio aí que as pessoas enfrentam ao escrever um livro? E como a Oca Books resolve isso, né? Você está mostrando pra gente, né, o quanto ela facilita todo esse processo. Isso. Mas como ela resolve realmente? Então, eu acho que tem... O grande desafio, o primeiro de todos, eu acho que é o bloqueio pessoal que as pessoas têm. Verdade. De não se sentir capaz de escrever um livro, né? E é engraçado que quando você pergunta para as pessoas assim, pô, sua vida é incrível. Não, minha vida é muito simples. Todo mundo fala isso, né? Não, minha vida é muito simples. Na verdade, eu não tenho nada para falar. Tem até uma história curiosíssima. Quando eu estava fazendo a biografia do Carlinhos Brown, eu fui entrevistar o Nelson Motta. Foi uma das minhas últimas entrevistas. Pô, super produtor, cara incrível. E aí eu cheguei lá e ele, muito gentil comigo e tudo, ele falou, Júlio, só vou te avisar que assim, eu não tenho basicamente nenhuma história com o Carlinhos Brown. Eu acompanhei a carreira dele de longe, eu não fui produtor dele, entendeu? Mas a gente pode, né? Eu falei, não, mas tá tudo bem, vamos conversar. E eu quero que você me dê a perspectiva dele dentro da música brasileira, qual que é o espaço dele, tal, o território que ele ocupa e tal. E aí ele falou, não, na verdade eu tenho só uma história. Aí ele começou assim, não, eu fui o primeiro cara que assinou um contrato de uma grande gravadora de disco com o Carlinhos Brown. Eu falei, bom, mas então não é uma pequena história incrível. Aí ele contou a história inteira, que ele foi pra Bahia levou o presidente da gravadora. Aí ele falou, não, mas é isso, também não tem mais nada. Quer dizer, não, na verdade eu tenho mais uma. Aí, isso é muito legal, porque quando as pessoas começam a fazer a biografia delas, elas começam a se dar conta da quantidade de histórias incríveis, absurdas, tristes, né? Alegres, de quedas, de levantar de novo, não sei o quê. Sim. E você só consegue fazer isso, eu acho, quando você tá no... E eu vou entrar aqui numa outra coisa que eu acho que a plataforma faz muito bem, você está num ambiente seguro para você fazer isso. Porque dentro dos nossos termos de privacidade, dentro dos nossos termos de usuário, a gente fez questão de colocar que todo dado que está ali, ele não pode ser vendido, ele não pode ser distribuído, eles são todos seus, ponto final. Né? Isso é importante, porque a pessoa, para contar a história dela de maneira livre, ela tem que estar se sentindo muito segura. Porque senão isso não acontece. A pessoa vai falar...
Não, mas eu não poderia, né? Porque se eu estiver no ambiente com amigos, eu já vou pensar, não, essa história eu vou contar só metade, porque a outra metade tem gente que eu não queria que escutasse, vai me deixar inconfortável. E eu acho que a plataforma faz isso para facilitar, ela cria essa segurança. Perfeito. Que hoje, eu acho que mais do que nunca com a questão de privacidade, eu acho que é uma coisa fundamental, assim, né? Então, tem todos esses aspectos. Eu acho que o nosso maior desafio, acho que tem, né, só resumindo um pouco, é o bloqueio que as pessoas têm, porque é natural elas terem mesmo, né? E a gente ajuda a fazer isso com esse protocolo muito curto, a pessoa entender onde que ela está, né? Sim. E eu acho que dá essa segurança para a pessoa entender que ela pode contar cada vez mais, que não vai ter problema e tal. Que bacana. Isso acho que tem muito a ver com o que está acontecendo dentro do mundo de inteligência artificial, que é o fato de muita gente estar usando IA como um companheiro de psicólogo, mais ou menos assim, né? É um fenômeno enorme, tem estudos sobre isso, agora começa a ter estudos sobre isso, documentários sobre isso e tal. Não é perfeito, tem milhões de falhas, etc. Mas o fato de você poder ir e falar assim, vou contar essa história para mim mesmo, né? E o desafio, eu falo que é isso, né? A pessoa sair desse primeiro protocolo, falar, agora eu vou entrar nas perguntas. Mas com áudio é muito legal, porque é como se você estivesse sentado ali, né? Tô tomando um café e vou falando. Sim. E você vai vendo essa transcrição incrível, assim, você fala, nossa. Legal demais. Não, é um processo muito, muito fácil, né? Muito simples. Como eu falei aqui para vocês, né? Um pouco antes ele estava me mostrando ali como que funciona. E eu nunca tinha visto nada parecido, assim. É muito legal mesmo, a gente vê como é fácil, né? E você acredita, assim, Július, que todo mundo tem uma história que merece virar um livro? Até você comentou que muita gente pensa, não tenho nada de interessante para contar, não tenho história nenhuma. E depois vai resgatando essas histórias, né? Você acredita que todo mundo tem uma história para contar? Yasmin, eu super acredito nisso, assim. Eu gosto de pessoas, né? Então, assim, todo lugar que eu vou, eu falo assim, eu falo isso dentro do nosso time, eu falo isso com os amigos, eu falo, se você se der o tempo de conversar com alguém mais de 15 minutos, vai ter alguma coisa bacana que vai sair dali. E eu acho que as biografias, elas têm essa coisa assim, tem a vida que você vive, para você próprio, né? Eu acordo de manhã, eu tomo café, eu faço... E essa vida, geralmente, ela é meio boring, né? Ela é meio... ela não tem, meio chatinha, assim, porque não tem nada demais. Só que aí você tem o mundo que você atua. Então, sei lá, trabalho com marketing e publicidade. Ou não, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. E aí as pessoas têm esse mundo, que aí elas começam a criar coisas, elas estão fazendo. Então já é um mundo mais bacana. E tem todo mundo que elas tocam, né? Porque o que ela faz, se é uma arquiteta que fez uma casa, alguém foi morar lá. E essa pessoa que foi morar lá, ela também tem uma história. E ela fez a casa com essa pessoa por algum motivo. Quando você começa a colocar isso em perspectiva, todo mundo dá histórias incríveis, né? Eu fico pensando assim, meu bisavô, né? E minha bisavó vieram para o Brasil em 1924, trabalhar super duro. Ele foi trabalhar para a Brahma, ele fazia tonel de madeira para cerveja, aquelas coisas. Nossa. E se você for olhar assim, dentro de um contexto, você fala, beleza, então ele era um trabalhador, ele fazia isso. Só que num período histórico incrível, com uma dificuldade financeira enorme, meu avô foi um cara super empreendedor, não sei o quê. Depois, entendeu? Mesmo tendo estudado muito pouco. Então, a consequência dessa história, quando você vai a fundo, ela é fascinante, né? Então, todo mundo tem isso, na verdade. E tem um lance, a gente está muito acostumado com a questão midiática de achar que assim, o mundo é feito só de, né, Neymar, Weinstein, Roberto Carlos, Anitta, né, Ivete Sangalo, não sei o quê. E o mundo é feito, né, essas pessoas fazem contribuições incríveis para o mundo e com a produção artística, cultural, intelectual delas. Mas o mundo é feito, na verdade, das pessoas ordinárias, normais, como a gente, que, né, como eu que acordo de isso aqui, mas eu estou tentando fazer alguma coisa, você está tentando fazer a sua, né? E eu tenho uma convicção, assim, que eu só vou ficar satisfeito no dia que a gente vê a plataforma sendo usada, sei lá, por uma senhora que tem uma banca de peixe lá no Ver-o-Peso, que criou 6 filhos e botou na faculdade e mudou a vida da família dela e não sei o quê. E ela foi lá na plataforma e ela falou assim, nossa, agora eu posso contar a minha história. Que né? legal. Então é uma plataforma de memórias, né? E
E estamos fazendo progresso. Esse é o nosso motivo de acordar de manhã todo dia cedo para trabalhar. E assim, oferece, né, uma acessibilidade muito grande, né? Eu acho que tem todo o caminho para chegar nesse ponto, né? De como a gente fala, né? Pessoas comuns, pessoas normais, do dia a dia, né? Contarem suas histórias, que com certeza, né, tem muita coisa para contar, muita coisa a agregar. É que é aquela tendência que a gente tem de achar que a nossa história não tem nada demais. E aí, quando você ouve, uma pessoa ouvindo de uma outra realidade, né? Porque aquilo, às vezes eu penso muito nisso, né? Nessa questão de perspectiva, né? O que é realidade para mim, o que é dia a dia para mim, o que é comum para mim, não é para o outro, né? Não Ele tem uma realidade completamente diferente. E isso é tão legal, né? Você entrar um pouquinho na realidade da outra pessoa, né? E eu acho que a Oca Books, ela dá essa oportunidade, né? Da pessoa contar a sua história e você entrar na história dessa pessoa e entender um pouquinho o ponto de vista, a perspectiva de vida dela, né? Isso é incrível. Essa coisa que eu estava falando da autopublicação é uma coisa interessante, né? Na Amazon eles falam o seguinte, 90% das pessoas que autopublicam, elas fazem, na verdade, entre 20 e 100 livros. É o que elas imprimem. Nossa. E isso é interessante porque isso representa mais ou menos o seu círculo de impacto imediato. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho filhos, tenho família, tenho isso aqui. Aí tenho uns amigos, tenho amigos de trabalho. E esse círculo é mais ou menos, né, entre 20 e 100 pessoas. Isso que você falou que é muito legal, que as pessoas poderem entrar um pouco na vida do outro. Quando ela recebe esse livro, ela fala, nossa, eu não sabia, eu não tinha ideia que essa pessoa tinha feito não sei o quê antes de chegar aqui, tá, né? A gente olha uma coisa, a gente sempre olha o produto final, né? Só que o produto final, até chegar ali, né? E as pessoas são essas, né? Essas histórias incríveis não contadas. Então, acho que tem esse aspecto de você permitir, né, as pessoas falarem, não, eu quero que as pessoas vejam um pouco mais profundamente quem eu sou, né? Porque a gente não é uma coisa só, a gente, né, não tem uma vida, a gente tem um monte de coisa. E você poder ter a liberdade de contar essa história e publicar, é tipo sensacional. E deixar, né? Só para fazer mais um ponto que é interessante, quando eu encontro alguém que é um pouco mais velho, 70 anos para cima e tal, eu pergunto, quanto que seus filhos sabem da sua vida? E geralmente a resposta é tipo assim, sabe pouco, sabe um pouco, mas assim não. Eu falei, tá bom. E os seus netos? Não sabe nada, né? Então tem uma biografia que a gente está fazendo no Rio de Janeiro com um médico, 92 anos, cirurgião vascular, incrível. Nossa. E esse senhor, ele tem uma vida absolutamente extraordinária, salvou a vida de milhares de pessoas. Isso aqui começou a operar no pós-guerra, melhorou a qualidade da cirurgia no Brasil, foi estudar nos Estados Unidos, voltou, trouxe mais técnicas, não sei isso aqui. E os netos não sabem praticamente nada do que ele fez, né? E ele é um herói, tem 8 livros dessa grossura publicados sobre medicina, sobre cirurgia. E até hoje não tem uma biografia. Nossa. E a gente fala assim, essa pessoa tem que ter, porque eu quero saber a história dessa pessoa, né? Sim, com certeza. Então a gente acha que vai ter ao longo do tempo também, a gente vai encontrar as pessoas que a gente fala assim, nossa, isso daqui é um best-seller, né? Essa história aqui é tão fantástica que isso daqui dá um filme. Sim. E por aí vai. É muito legal. E valoriza também, né, a história de todo mundo. Traz essa valorização junto e faz a gente pensar, né? Quantas pessoas não tem tantas histórias que acabam morrendo com elas, né? E que realmente, assim, netos, filhos, nunca vão saber, ninguém vai saber, né? Se você não contar, se você não deixar publicado. Nossa, é um acesso, né, a histórias aí, poder contar histórias que talvez nunca iam ser contadas, né? Nunca ser contadas, exatamente. De uma forma muito fácil, muito acessível, muito legal. E assim... Posso até fazer um comentário sobre isso que você falou, histórias acessíveis, né? A gente saiu uma matéria super interessante no Globo, no Jornal Globo, com a gente, página inteira, super legal, falando da plataforma, a gente ficou super contente. E na conversa com o jornalista, que é um cara incrível, ele fez essa pergunta, ele falou, Júlio, mas como é que é isso em relação ao uso da IA e no jornalismo, não sei o que. Aí eu falei, Juan, você tem que entender que essa plataforma, ela vai ser usada por pessoas que nunca fariam um livro. Porque você e outras pessoas, a gente tem acesso, a gente conhece jornalistas, a gente poderia, a gente mesmo, escrever o livro. A gente, né,
sabe da técnica, não sei o quê, mas a maior parte das pessoas não tem esse acesso. Elas não sabem nem para onde ir para começar a contar as histórias delas. Então, nem isso, eu acho que, né, porque existe sempre esse temor de que, não, mas aí os profissionais que escrevem biografia vão ficar sem emprego. Falou, nem isso né? A gente está falando de pessoas, como você acabou de falar, que eu achei importante, porque pessoas que nunca teriam essas histórias contadas, agora podem ter. Sim. Com certeza, isso é muito legal. É o acesso, né? E não deixar que essas histórias morram, né? Até eu acho que é até bacana, assim, muita gente que tá assistindo, né, o podcast e conhece alguém que tem uma história, né? Poxa, meu avô, eu gostaria de saber a história Manda dele. o link. Vou lá mostrar pra ele como que faz, né? Não, Conta total. aqui, né? Até por meio de áudio, né, gente? Muito fácil, não Muito precisa fácil. nem escrever. Então, qualquer pessoa, mesmo pessoas mais velhas que tenham dificuldade, né, em usar ali o celular e IA, tudo isso, é muito fácil, né? É só falar, só contar. E já vai ficar ali pra sempre. Seguindo passo a passo, tipografia grande, boa, de ler e tal, vai apertando o botãozinho de áudio, vai mandando. A gente fala assim, eu falo, chega no momento em que você tem um aniversário, você tem um Natal, você tem isso aqui. Você fala assim, cara, qual presente que eu vou dar pra pessoa? E a pessoa fala assim, a pessoa já tem tudo, né? Eu vou dar mais uma camiseta, vou dar mais uma caixa de chocolate, vou dar mais um não sei o quê. Sim. E a gente acredita que, assim, esse é o melhor presente do mundo que você pode dar Muito. para uma pessoa e falar assim, cara, conta a sua história que a gente quer saber, né? Sim, nossa, muito legal. E até esse ponto que você falou mesmo agora, né, Júlio? É uma opção de presente. Não tinha pensado Total. nisso ainda. Uma opção de presente para você presentear alguém. Imagina, olha, eu tô te dando de presente, né, para você fazer a sua biografia de uma forma super fácil, contar a sua história. Incrível demais. E tem assim, Júlio, você pode compartilhar com a gente um caso marcante aí, assim, de alguém que conseguiu publicar a obra com a ajuda da Oca Books? Eu vou dar 2 casos diferentes. Que, assim, mas um é que a pessoa está fazendo a biografia, aconteceu agora, nos últimos dias. Ela entrou na plataforma, ela precisou de uma ajuda para fazer os primeiros passos. A gente tem, né, o nosso serviço de atendimento, a gente pegou, ajudou ela começou. E ela falou, tá bom, Júlio, quando chegar em casa, vou experimentar e tal. Aí ela mandou mensagem tipo 1 da manhã, falando, eu não tô conseguindo parar de fazer biografia, não sei o quê. Aí no outro dia de manhã ela escreveu de novo, Júlio, está incrível, acabei o 2º capítulo, agora eu tô editando. Nossa. E aí ela gravou até um testemunho pra gente, não sei o quê. E ela é uma pessoa incrível, a Rose Idman. Ela era advogada e ela largou, né, mudou de vida porque ela queria fazer essas trilhas no mundo todo, entendeu? Em deserto e não sei o quê. Sim. E ela mudou de vida assim completamente. Ela falou, nossa, eu estava há muito tempo querendo contar a minha história, mas era isso, eu vou parar para contar, né? Aí eu vou ter que escrever, aí eu vou ter que editar, aí eu vou achar que tá ruim o texto. Sim. E aí ela ontem estava no 2º capítulo e estava super feliz e falou, nossa, agora eu vou, né, mais uma semana, eu acho que consigo acabar a primeira parte do livro, etc. Então tem esse caso. Tem o caso do Andrés, por exemplo, que tinha aniversário de 80 anos. A gente foi fazendo a biografia, foi ajudando a fazer o passo a passo. E deu a biografia de presente. E só para contar mais uma história legal, a gente tem um projeto nosso com o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, que é onde, né, muitos artistas vão, né, depois de onde não tem lugar para morar, ou como opção vão para lá e tal, um lugar absolutamente incrível, assim, com todo o apoio. A gente está fazendo as biografias das pessoas que moram lá. Então, a gente está fazendo 3 biografias que a gente vai lançar agora no final de outubro. Que demais. Numa feira de longevidade, né, que é da Rita Maia, super produtora, foi produtora do Tim Maia, produtora da Cássia Eller e tal. Do Carilage, que é um iluminador incrível. O caso, todo mundo que você pode imaginar de show, de gente famosa, ele já fez a iluminação, de novelas, etc. E da Sônia Zaguri, que é uma senhora uma atriz de 90 anos, que tem uma carreira absolutamente extraordinária. Ela, antes de ser atriz, até os 40 anos de idade, ela era uma executiva, era diretora do teatro do Copacabana Palace, até que um diretor falou para ela, nossa, você devia fazer um curso de atuação e tal. Ela foi fazer o curso, e aí depois disso ela fez 26 novelas. Meu Deus! Você imagina assim, o exemplo que essas pessoas são, né? Para outros, assim, do tipo...
não desistir no meio da vida, achar que você tá com 40 anos, você tá ficando velho. Você quer, a vida começou de novo com 40 anos, né? Sim. Então a Sônia é um desses exemplos. Eu fui lá pessoalmente no Retiro dos Artistas encontrar com ela e ela ficou contando isso. Ela tinha um monte de papéis anotados, né? Das histórias dela, as fases da vida, não sei o quê, na família, né? Família de imigrantes húngaros que vieram, né? Então, fugindo do nazismo, etc. E eu falei, mas Sônia, a gente tem que publicar isso ontem, porque assim, é muito fascinante. Sim, né? E uma pessoa que a gente viu na TV, se a gente vê uma foto, a gente fala, eu conheço, mas a gente não conhece, na verdade, nem 1%. Né? Então, a plataforma permite um pouco essa coisa, tipo, como você mencionou antes, né? Como é que você pode se aprofundar na vida dessa pessoa? Sim. Não, a gente volta ali na acessibilidade, né? Uma história dessa, como dela, que ia passar, né? E não ia ser contada, provavelmente. E vocês irem ali, né? Ali com certeza, né? Tá cheio de histórias maravilhosas. Cheio de histórias maravilhosas, Como a dela mesmo, né? Que aos 40 anos começou uma nova profissão, uma nova carreira e fez aí 26 novelas. E a gente tem, né? Essa visão, esse preconceito, talvez, de pensar que a gente precisa escolher essa carreira e seguir isso pro resto da vida. Quando a gente tem lá 17, 18 anos. E não é nada disso, né? Quando você chega num momento, você quer aprender outra coisa. Enquanto você está vivo, né? Você tem ali a oportunidade de fazer outra coisa, de viver, de aprender coisas novas, né? Como ela fez. E agora também com a Oca Books, né? De contar isso para o mundo e deixar isso publicado para as próximas gerações, né? Isso, outras pessoas. Tem uma dinâmica que eu acho que está acontecendo nos nossos tempos modernos, que eu acho que é uma mudança de paradigma muito grande, que é o seguinte: a nossa vida era... Uma vez, não foi eu que inventei isso, tá? Eu vi numa entrevista. Eram 3 paralelos. Primeiro depois que você atingir uma certa idade, você primeiro vai estudar, depois você vai trabalhar, depois você vai descansar. Né? Basicamente, período clássico. E essas 3 verticais, elas se tornaram 3 horizontais. Porque agora você vai ter que estudar e aprender a vida toda. Sim. Né? Estudar se transforma em aprender, na verdade. Sim. Então, vou ter que aprender a vida toda, vou mudar de profissão, etc, etc. Depois eu vou ter que trabalhar por muito mais tempo, porque as aposentadorias estão ficando mais difíceis de se aposentar tão cedo, etc, com raras exceções. Sim. Isso significa que vai ser importante você ter algum propósito de você fazer suas coisas da sua vida, porque você fazer alguma coisa que você não gosta durante muito tempo vai ser ruim inclusive para a sua saúde. Demais. Né? E a terceira coisa, que é o descansar, ele está se transformando nessa paralela em qualidade de vida. Porque antes você falava assim, não, eu vou acumular um monte de coisa porque depois eu só vou descansar. Como você vai ter que trabalhar mais tempo e vai continuar aprendendo, você tem que se preocupar com a sua qualidade de vida ao longo da sua vida. Exato. E prolonga a vida, né? E prolonga a vida. Então você imagina, as pessoas vão ter cada vez mais histórias. Com certeza. Né? Porque elas vão ter que se transformar ao longo da vida delas. E isso vem ocorrendo... Já, eu acredito assim que nas últimas 2, 3 décadas, quando a gente olha a idade que as pessoas estão se aposentando, a idade que elas passaram a ter filhos, está ficando cada vez mais tarde, por exemplo. Com certeza. Né? A quantidade de... a infraestrutura toda de educação para as pessoas terem isso ao longo da vida mudou também. Quer dizer, você pode... Né, eu estou com 50 anos e falei, cara, vou aprender algo novo. Né? A minha profissão já mudou assim inteiramente. Né, nos últimos 25 anos, a maneira de fazer. E uma das maneiras de fazer isso de maneira diferente é isso, né? A Oca é resultado dessa transformação também da própria indústria, da própria maneira de pensar o que é o livro, se é possível fazer. Não, claro, agora é muito mais fácil. Por aí vai. Nossa, muito legal. Fiz esse comentário só para botar em conta, porque eu achei fascinante quando eu vi essa ideia da vida dos paralelos. Sim, não, muito legal mesmo e que bom, né, que houve essa transformação, porque antigamente a gente percebia, não sei, eu tinha essa visão de que a pessoa, quando ela resolvia descansar, né, ou aposentei, parecia que a vida acabava ali, né? Não, agora eu não vou fazer mais nada. E quando a gente não tem, né, ali um sonho, algo para ir atrás, algo para conquistar... A gente começa a ficar doente, né? Isso só
só traz malefícios mesmo pra gente, né? É. Então, que bom que isso mudou e que as pessoas estão enxergando isso agora. E por meio dos livros, né? Por meio da Oca Books, a gente consegue trazer essas histórias e se inspirar por meio delas, né? Como, né, você contou dessa atriz, né? Que aos 40 anos, né? Descobriu essa... A Sônia. Foi descoberta, na verdade, né? É. Esse talento e fez aí 26 novelas, né? É um exemplo que eu acho que a gente tem que ter acesso a histórias como essa. A história da Oca é isso. Né? A gente, muito em breve, na plataforma, você vai poder não só fazer os seus livros publicar para você, mas você vai poder escolher, não, eu quero publicar, também eu quero vender meu livro na Amazon, quero vender, entendeu? Então, isso tudo está sendo construído. Na verdade, a gente já pode fazer isso, a gente faz hoje de comum acordo com os usuários, tanto que a gente tem esses 3 lançamentos que a gente está fazendo agora em outubro, junto com o Retiro dos Artistas, mas é legal a pessoa ter essa opção até, né? Olhar para a Oca e falar assim, ela também é uma editora que publica grandes histórias. Se a pessoa tiver a fim de distribuir essa história para todo mundo, que, né, pode democratizar mais ainda. Claro. E falando disso, né, você trouxe aqui alguns livros, né, que foram publicados. Isso. Até você comentou, né, sobre esse aqui. Esse aqui eu comentei, né, que é o do Andrés. Esse outro livro aqui é um livro que uma menina de 15 anos na Espanha queria dar Dia dos Pais. Ai, que legal. E aí ela, então, entrou na plataforma, fez todo o protocolo, né? O livro tem imagens e tudo. Então ela conta toda a experiência com o pai dela, por que o pai dela é importante para ela, etc. Nossa, sensacional. Então é uma coisa que você não precisa ser nenhuma pessoa super mais velha, não sei o que, ela conta a vida dela com o pai dela nesses 15 anos dela. E esse livrinho aqui foi o nosso primeiro, ele é muito simbólico. A gente usou a plataforma para fazer a biografia do João Marinho Neto, que é o homem mais velho do mundo, né? Que é o brasileiro que mora no Ceará e tem 112 anos. Então, a gente ficou feliz de poder ter, né, uma história que precisa ser registrada também. Você imagina uma pessoa que tem 112 anos, ela... Demais. Né? E tem mais vários outros, né? A Caminho trouxe esses 3 como exemplo, mas a gente tem um monte de publicações aí saindo todos os dias. Olha só que legal, eu tô aqui com esse que ele comentou sobre meu pai, né? Que foi feito pela Laila Jimenez. Isso. Né? Olha que lindo, gente. Ó, lindo demais, né? E aí tem ali, ó, minhas primeiras memórias com meu pai. E tem as imagens, né? Como ele disse, ó. Muito legal, né? Que presente, né? Que presentaço, é aquilo, né? Que a gente tinha falado agora há pouco. Nossa, um presente. Olha que lindo. Demais, né? Não. E com certeza ele deve ter amado, né? Então, foi legal porque ela mora na Espanha, brasileira, família de brasileiros que moram lá. Ela fez tudo, a gente imprimiu, mandou para lá os livros e foi dado no Dia dos Pais. Então, foi a surpresa do Dia dos Pais, foi isso. Que capa linda, né? Ficou lindo. Nossa, muito, muito legal. Muito legal. E assim, para falar um pouquinho, Júlio, desse processo, assim, como que a pessoa que tem interesse, né? Eu quero fazer a minha biografia ou eu quero indicar fazer a biografia de alguém. Como que ela faz? Ela baixa o aplicativo? Como que funciona esse processo? Vamos lá. É muito mais simples do que as pessoas pensam. Primeiro, você vai em www.ocabooks.com, né? Então, ocabooks.com fácil de entender, fácil de falar. Se você procurar Oca Books, você vai encontrar lá no Google também. Perfeito. E aí, a primeira coisa que você faz é que você clica em Vamos Começar. Depois de clicar em Vamos Começar, você vai ter só um registro. Você tem que, né, se registra, se você tiver um Gmail, você faz isso em 30 segundos ou 15. Então, é muito rápido. E a partir dali, você responde essas primeiras perguntinhas, né? A primeira eu quero fazer uma biografia minha, né, uma autobiografia, ou eu quero fazer a biografia de alguém que eu admiro. Aí você fala, quero fazer uma autobiografia. Pronto. Aí, tá, qual que é o seu nome inteiro? Qual que é a sua data de nascimento? Esse protocolo inicial, e depois você responde essas 5 perguntas que a gente falou, né, lá atrás, mas esse protocolo inicial é um protocolo que demora de 3 a 5 minutos. Muito então, rápido. É muito rápido. Então, eu sempre falo assim, você tem 3 a 5 minutos? Porque assim, se a gente parar para ficar olhando, né, Instagram e não sei o quê, a gente gasta meia hora, né?
E nem vê. E aí eu falo, você tem 3 minutos? A pessoa, não, claro, tem até 5. Eu falei, que ótimo. Então, entra lá, faz esse primeiro protocolo e aí você já vai ver a estrutura da sua biografia e vai ver a estrutura de capítulos e vai ver uma sinopse. Você fala, nossa, que legal, aí você vai entrar num capítulo e automaticamente quando você entrar, ele vai fazendo as perguntas daquele capítulo, né? No final do processo, todo o processo, você pode fazer o seu primeiro capítulo de graça, que é muito simples, então você vai ver já, você fala, nossa, que texto legal, não sei o quê, posso editar, posso melhorar. E aí, a partir do segundo capítulo, você entra e paga, que é R$ 99,00, que é um preço ultra acessível. Né? E aí você pode fazer... R$ 99,00 por ano? Por ano. Você paga R$ 99,00 em um ano para você fazer quantos livros você quiser lá dentro. Você pode ir adicionando projeto e tal, isso eventualmente pode mudar e tal, mas a gente acha que é legal as pessoas poderem experimentar, né? Eu quero fazer primeiro a minha. Não, agora eu quero fazer a do meu avô. Aí depois eu quero fazer a da minha mãe. Né? Legal. Vou fazer da minha avó. E aí, né, de uma pessoa que você admira, tal, não sei o quê. A pessoa pode... Se a pessoa quiser fazer até como exercício de escola, né? Quero fazer a biografia do Dom Pedro II. Você pode ficar recolhendo material, pode ir colocando lá e você vai chegar na biografia do Dom Pedro II. Né? São várias possibilidades. Uma possibilidade, uma coisa que já está acontecendo que é muito legal, é que as pessoas estão começando a fazer biografias de negócios. Porque quando você tem você é um grande profissional, você é um profissional que você sabe muito bem o que você faz, você tem uma carreira sólida e está construindo uma carreira sólida, o melhor cartão de visita que você pode ter é um livro. Então, se nessas primeiras perguntas da plataforma você orientar para ser uma biografia de negócio, ela vai fazer, né? Então, você fala assim, primeiro perguntar, onde que você cresceu? Então, você fala, eu cresci, nasci em tal cidade, não sei o quê, me formei nisso, não sei o quê, depois eu virei arquiteta, aí fui trabalhar no escritório tal, construí 20 prédios tal. Bom, aí depois vem a outra pergunta, qual foram as pessoas que te influenciaram, não sei o quê. Eu tive uma grande mentora, foi a minha mãe, não sei o quê, que era arquiteta também, depois eu trabalhei com o fulano de tal. E aí, quando você orienta esse processo inicial de perguntas para a sua carreira, todos os capítulos vão ser moldados para a sua carreira. E você ainda pode adicionar outros, você ainda pode, né, acrescentar a resposta. Então, é uma plataforma que, pela maneira como ela foi construída agora, na nossa nova versão, você pode orientar a biografia para o que você quer comunicar no seu livro. Né? Ela não é uma biografia estanque. Isso até era uma coisa que nas primeiras versões ela ainda era muito mais rígida, né? Vamos falar primeiro da infância, depois da família, depois da sua educação, depois... E agora não. Ela vai falar desses assuntos todos, mas dentro de contexto, né? Porque a gente fez esse processo inicial para a pessoa dizer para a gente como é que ela quer que seja o livro dela. Certo. Né? Então, isso é super importante. E aí ali, né, vai se moldando ali ao que a pessoa vai falando, né? E vai trazendo ali as perguntas, vai criando, né? Os capítulos de acordo com o que ela fala. Muito legal. E se você pudesse resumir, assim, Júlio, a missão da Oca Books em uma frase, qual seria? Então, é difícil, né? Não, mas eu acho assim, a gente tenta... a gente sempre fala para as pessoas que a nossa primeira missão é diminuir a distância entre o desejo dela ter um livro e ela se sentir hábil a ter um livro. Então, a gente precisa diminuir esse espaço, porque o espaço hoje ainda é muito grande. Quando a pessoa pensa, eu quero ter um livro, ela fala, nossa, mas né? Ela já põe a mão na cabeça, porque assim, vai ser impossível. E a gente fala, não, é muito fácil. Não só é mais fácil do que você está pensando, como é muito fácil de fato. E é muito fácil para qualquer pessoa. Então, a gente precisa diminuir esse espaço. A nossa grande missão é diminuir essa percepção da dificuldade e falar, não, eu posso brincar. O legal de uma ferramenta digital dessa é que você não precisa se preocupar com o erro. Porque você pode errar, você pode voltar, você pode consertar, você pode mudar, apagar o projeto, começar um novo. Né? Não gostei da maneira como eu falei. Então beleza, vou apagar tudo e vou começar de novo. E isso é uma benesse que tecnologia traz pra gente, né? Sim. Eu fico brincando que é o undo, né? Na vida não tem undo, não tem desfazer, né? Vou desfazer agora mesmo. E numa plataforma tem, né? Então, você se sentir hábil, capaz de fazer esse livro, que é
a plataforma está desenhada para isso, para todos poderem ter esse sentimento, eu acho que é a nossa principal missão hoje. E que com certeza, né, já está sendo cumprida, mas vai cumprir muito mais, né? Como você disse, Se Deus a quiser. chegar, né, nessas... Estamos trabalhando mesmo. Estão trabalhando bastante. E chegar nessas pessoas, né, como você falou, né, a dona da banca, do peixe ali, para contar, né, como que começou, como chegou ali, todos os desafios que enfrentou, né? Isso é muito bacana. A gente está fazendo uma agora que é de um cara, a Letícia, que é a nossa CFO e cofundadora da Oca, ela estava pegando um Uber em São Paulo e aí ele perguntou o que você faz, isso aqui, e ela estava com uma amiga, alguma coisa, ela explicou, aí ela deu um cartão para ele, a gente tinha um marcador de livro, e aí deu um marcador de livro para ele, falou assim, entra lá e faz, a gente vai te dar, e aí ele está fazendo a biografia do pai dele. Legal. E ele é um motorista de Uber em São Sim, Paulo, sim. trabalhador, tá lá, mas ele falou, não, meu pai tem uma história incrível, porque ele cresceu não sei aonde, depois ele veio para São Paulo, E então é isso, né? É ir chegando nessas histórias que são tão autênticas e tão puras que estão ali, né? Tem pessoas de todos os tipos. De todos. E isso é muito bonito de ver, assim, que as pessoas se encantam pela plataforma e podem fazendo no ritmo delas. Uhum. E você explicou agora há pouco, né, Júlio, sobre esse processo, né, de como a pessoa pode ter acesso, né, ao aplicativo e tal. E, inclusive, até esse acesso para a publicação do livro, né? Então, para o livro ficar, assim, palpável, como esses que estão aqui na mesa com a gente, qual que é o processo para essa pessoa? Então, o processo você vai chegar no final da sua biografia e você vai falar, quero ver o preview. Você pode botar foto, fazer a capa. Inclusive, você monta a capa do seu livro. Perfeito. Isso é muito bacana. Muito. Né? Porque todo mundo quer ver ali, né, alguma coisa, o resultado daquilo. Sim. E aí você monta a sua capa e aí você baixa o livro como se fosse um e-book em PDF. E aí você tem um botão que você aperta e fala assim, não, eu quero comprar cópias impressas. Aí a gente recebe um e-mail, entra em contato com você e faz as cópias impressas. Nossa, que custa R$50 por cópia, que é um preço de um livro super acessível. Sim. E se você for comprar 20, 30, não sei o que tal, a gente negocia e faz, né, com desconto, porque é legal as pessoas poderem dar mais livros, etc. Com certeza. É um investimento, né? Um investimento... Na memória. Nossa, sensacional. No legado das pessoas. E a pessoa pode visualizar, né? Esse livro, como a capa, como você falou, né? Isso, montar ali a capa, igual aqui, né? Esse que ela fez pro pai, né? Que a gente mostrou agora há pouco. Que ela colocou ali a foto, né? Do pai, várias imagens. Ficou tão bonito, né? Ficou tão legal. E realmente ter ali o livro em mãos, né? Pra entregar de presente. Esse produto físico, guardar, né? Que não é só... Eu não fiquei só mandando por WhatsApp um PDF. Não, eu tô dando um livro de verdade, né? Isso, eu falo que é livro de verdade, né? De verdade, exatamente. Um livro de verdade. Que você sente o cheiro ali, né? Do livro novo, né? Isso, exatamente. Você sente ali... Você recebe ele embaladinho no plástico, como se estivesse numa livraria, né? Mesmo esse processo. Exato, faz um unboxing, né? Do livro. Exato, total. É toda uma experiência, né? Tem muitas pessoas que amam livros que falam que precisa, né? Sentir ali o livro em mãos e sentir o cheiro do livro. Tudo isso, né? Faz parte da experiência. É importante. Total. E uma coisa, assim, que eu queria saber também, Júlio, com certeza quem está assistindo também quer saber, é um pouquinho da sua história. Percebo que você tem aí um sotaque. Mas eu sei que você já passou por muitos países. Conta um pouquinho pra gente de você. Tá bom. Você falou do sotaque, é fogo, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, morei muito pouco tempo no Rio de Janeiro, mas os meus pais me deixaram com esse sotaque. Eu não consigo perder de jeito nenhum. Então, quando eu tô em São Paulo, eu venho, né? Eu moro entre o Rio e São Paulo e fico fazendo as viagens, né? A empresa tá toda em São Paulo, etc. E aí, quando eu entro num Uber, num táxi e tal, o pessoal pergunta, você não é daqui não, né? Pra não dizer que eu sou carioca. Você não é daqui não, né? Eu falei, mais ou menos, não sou muito. Mas sou também. Mas basicamente, assim, eu estudei design. E aí eu não terminei e fui muito novo morar no Japão. A minha ex-mulher, né? Hoje ex-mulher, ela na época foi estudar lá, não sei o quê. Eu fui trabalhar em jornal, revista e depois com livros também, editora de livros. Então, eu muito cedo
saí do design, virei editor. Até que em 2001 eu fui para a editora Taschen, que é uma editora grande, bastante reconhecida, né, no mundo das artes visuais, etc. E fui editor-chefe de várias áreas, né, design, arquitetura, implementei o departamento de publicações digitais e tal. Então, eu sempre tive uma coisa com tecnologia. Eu fiz escola técnica de informática industrial em São José dos Campos. Então, sempre adorei tudo que era de tecnologia. Então, é legal ver que o que eu estou fazendo hoje tem muito a ver, né? Também eu não perdi essa veia. E aí fiz uma carreira na Taschen bastante sólida durante 22 anos. Eu tive lá, editei mais de 150 livros, né? E pela Taschen eu morei na Alemanha. Eu fiquei 23 anos, mais de 23 anos fora do Brasil. E aí eu morei no Japão 3 anos e meio, morei na Alemanha 7 anos, morei 10 anos na Inglaterra. Eu sempre brinco, né, que curiosamente a cidade que eu mais morei na minha vida até hoje é Cambridge, que não tem nada a ver comigo. Mas eu morei lá por forças dos momentos. Sim. É uma cidade que eu não tenho nenhuma, né, apego, vamos dizer, a cidade. Mas morei também em Barcelona, morei em Los Angeles. Los Angeles foi interessante, eu morei numa época que a gente estava montando o departamento de publicações digitais da Taschen. E tinha muitas editoras fazendo... Então, eu fiz aplicativo da Taschen, eu fiz os livros digitais. Então, eu trabalhava com os estúdios em Hollywood, fazendo animação para os EPUBs, para Kindle, tal, que tinha coisa animada e tal. Eu fiz muito livro para iPad. Olha só. E é interessante porque toda essa coisa do livro digital teve um boom gigantesco. E depois a gente fechou o departamento porque a gente não conseguia vender os livros. Os livros eram incríveis, ganhavam prêmio, super review, né? A gente fazia promoção com o Starbucks. Você comprava um café em Londres, você ganhava 7 mil downloads numa semana. Você botava o livro a 2 euros, ninguém comprava, né? E aí foi também esse choque que eu tive. De falar assim, nossa, então o mundo digital que eu estava pensando que também não é tanto assim, né? E isso me fez muito pensar nessa coisa do livro impresso, né? Como é que ele é importante, essa coisa do livro impresso. Ele não é igual ao livro digital, né? Você tem... Existem umas pesquisas que indicam assim, as pessoas que leem, de fato, muito, 30 livros por ano, 40... Essas pessoas são as pessoas que mais usam Kindle, né? Porque o Kindle permite que você seja muito mais... Tem essa coisa mais portátil. Você não quer ficar carregando um monte de livro. Eu vou de férias, eu quero levar 4 livros. Eu quero levar só um aparelhozinho. Mas o livro... impresso, ele continua sólido, a gente, né, espero que por bastante tempo, e enquanto os livros digitais, eles estabilizaram em termos de venda, mais ou menos. Não tem muito crescimento, mas né, tem audiobook também hoje em dia, né? E aí eu fui construindo essa carreira. Eu não gosto muito da palavra carreira, mas, né, de qualquer jeito, no meu caso, esse trabalho que eu fui fazendo ao longo de 22 anos, até que eu voltei para o Brasil. Trabalhei durante pouco tempo, durante 5 anos eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil, que era uma empresa global de conteúdo para educação, né, nas áreas criativas e tal, chama Doméstica com K. Eu fazia aquisição do conteúdo de talento para o Brasil e tal. E aí veio a ideia no meio da pandemia, eu encontrei com o meu sócio, o William Baglioni, e aí encontrei com o William, a gente foi um dia tomar Negroni, a gente foi tomar Negroni, comer fritura, e aí a gente foi, o clássico, né? Claro. Como dá pra ver, né, pelo meu corpo, mas e aí eu tinha ido visitar uma gráfica, eu já falava, na verdade, sobre impressão sob demanda, porque isso aqui tudo a gente está falando de uma técnica de impressão que é sob demanda, que há 15 anos atrás seria impossível fazer, porque era muito caro você imprimir 1 livro, ou 2 livros, ou 3 livros. O valor era muito absurdo. E eu tinha visitado essa gráfica e eu já vinha há 5 anos conversando com a Taschen. Falei, cara, mas esses livros aqui a gente não poderia fazer sob demanda, não sei o quê. Eu olhei gráficos na Alemanha sob demanda, não sei o quê. E ainda era para a qualidade que a Taschen queria ter nos livros, que é super acabamento, etc. Ainda era impossível, né? Você chegar num preço decente. E aí eu cheguei a fazer alguns livros sob demanda eu mesmo, né? Fiz o livro de uma fotógrafa, fiz o livro isso aqui, como meio, né? Eu imprimi um livro de poesia meu, na época eu queria escrever poesia, e falei, vou eu publicar o meu próprio livro. Eu fiz isso. E foram experiências legais de fazer as coisas sob demanda, era até esse mesmo formato.
E eu fui visitar essa gráfica em São Paulo e falei, nossa, eles estão fazendo uma coisa bastante legal, o produto é competitivo, não sei o quê, então a gente poderia montar uma editora toda baseada nessa lógica. Aí a gente montou a Afluente, que eu diria que é a nossa empresa mãe, né? A Afluente hoje, depois de quase 3 anos, ela tem mais ou menos 200 títulos, a gente tem um ritmo acelerado de publicação. A gente publica, a gente mesmo investe nos títulos junto, né, e põe no mercado, etc. Então a gente tem desde romance e tem ficção, tem não ficção, tem livro de arte, Nossa, tem legal. Tem livro sobre a cosmologia paulistana, tem livro do o Antônio de Sales, que fez um médico que é um neurocientista incrível, que escreveu um livro que se chama O Cérebro do Músico. Mas a gente também tem livro do Ale Jordão, o Dido Losso, que são artistas, e vários outros. E aí, dentro dessa... Como a gente montou uma empresa que precisava ser muito eficiente no que ela fazia, a gente começou a desenvolver um processo muito metódico de como é que se publica um livro do início ao fim. E a gente pegou todo o processo, a gente desenhou esse processo que demorava mais ou menos 18 a 24 meses. E a gente falou, como é que a gente faz em 6? E aí a gente transformou o processo para poder fazer em 6. E em fazer isso, a gente falou assim, nossa, aqui é onde que a gente consegue colocar a inteligência artificial para melhorar o que a gente faz. Então, vou te dar um exemplo, assim, simples, tá? Mas quando eu trabalhava na Taxa, a gente demorava 2, 3, 4 anos para fazer um livro, às vezes. E quando você tinha que fazer um livro de arte, você tinha todas as legendas, todas as obras. Então, você ia recebendo as legendas, Até um dia que a gente teve que fazer um catálogo de arte, e a gente tinha as legendas todas num PDF, e a gente tinha IA, e aí a gente criou um modelo em IA para legenda, e a gente falou, faça agora as legendas desse PDF inteiro da maneira que a gente quer. E aí veio aquilo tudo. A gente falou, tá vendo? Isso daqui, num processo editorial normal, um editor levaria 2 semanas para fazer. Nossa. A gente demorou meia hora. Então essa é a diferença, quer dizer, IA ajuda muito na execução, que é o caso da Oca, né? Sim. A Oca Books, ela vem nisso, quer dizer, você tem a ideia, você tem a história, não sei o quê, mas eu não quero executar. Executar é chato, é difícil, e você precisa de técnica e tal. Tempo, e IA, né, ela ajuda muito nisso. E aí a gente falou, poxa, então aqui tem uma oportunidade da gente talvez criar uma empresa que ajude as pessoas a fazerem os livros. E a gente trabalhando e fazendo o nosso exercício, a gente viu que isso solucionava um problema para a gente, mas a gente falou, não, mas isso aqui dá para fazer para outros também. E aí a gente montou o primeiro protótipo que a gente apresentou para o pessoal do Web Summit em Portugal no ano passado. E o pessoal olhou e falou assim, nossa, isso aqui é super legal, vocês não querem vir apresentar aqui? A gente falou, pô, super legal. E convidaram a gente foi e apresentou lá. E aí, essa foi a versão 1. E a nossa maior recompensa foi no último dia do Web Summit. Um jornalista português foi lá e fez o protocolo todo e fez o primeiro capítulo sobre o pai dele. E ele saiu chorando. A gente falou, aqui temos um produto. Aqui temos uma coisa que emociona as pessoas e né, faz sentido. E aí a gente continuou trabalhando, fizemos a versão 2, que já ficou muito melhor, uma interface mais bacana, etc. E agora a gente, né, está trabalhando... o Adrian Salles é o cara que lidera a área de tecnologia e a gente está então com a versão 3 que está super afinada e você faz em vários idiomas e constrói os capítulos. E aí a gente falou, não, então agora, né, a gente tem para falar concluído o meu trabalho mais ou menos, a Oca ela é um braço da Fluente, né? Então eu saí dessas outras atividades que eu tinha 2 anos atrás, falei, beleza, cumpri minha missão na Taxa, na Doméstica e tal, e aí passei a me dedicar em tempo integral à Fluente, que aí veio, né, junto com o William, com a Letícia, com a Catarina e todo o nosso time. Vou esquecer de algumas pessoas aqui, mas estão todos aí, é um time incrível realmente, que tem, eu acho que essa mesma visão de como é que a gente dá acesso para as pessoas publicarem, né? Tira esse estigma de que é impossível, etc. Então, é um braço que está crescendo, a gente está com vários mil usuários agora, entrando na plataforma todos os dias. É muito legal de ver isso, porque
é emocionante porque é uma conquista, né? Você começa a fazer o negócio devagarzinho, escolhe um nicho, né? A pessoa fala, mas pô, a plataforma não vai poder fazer, não sei o que. Eu falei, hoje ela faz bem biografia e autobiografia, que é um mercado incrível, que é o mercado de contar histórias. E, eventualmente, né, uma plataforma de não ficção, então ela vai poder expandir, mas poder fazer biografia e autobiografia é uma grande conquista. Com certeza. E você contando, assim, Júlio, né, da sua trajetória e do seu trabalho desenvolvido ao longo desses anos, a gente consegue ver que foi tudo se moldando, né? Foi construindo para o que a Oca é hoje, né? Aí, de acordo com a sua experiência, com tudo que você desenvolveu, hoje você dá uma continuidade, né? De uma forma diferente, de uma forma ligada à inteligência artificial, que está tão em alta hoje, né? Mas que cumpre aí uma missão, né? De, como você disse, mais de 1.000 pessoas já, mais de 1.000 usuários aí já utilizando esse serviço e eternizando essas histórias, né? E fazendo essa missão tão linda, né? Que é você contar histórias, você trazer esse acesso, né? Para essas pessoas que talvez nunca imaginaram, né? Que iam publicar uma biografia, uma história. É muito bacana. Não, eu sempre fui apaixonado por biografia, né? O primeiro livro que eu li, que realmente eu falei, nossa, que eu devorei, assim, que eu falei, o primeiro livro foi uma biografia do Lee Iacocca, que foi um super executivo do mundo automobilístico. Trabalhou na Ford, depois ele foi para a Chrysler, salvou a Chrysler, etc. E aí eu li essa biografia e sempre fiquei com essa coisa na cabeça das biografias, né? Na Taschen, eu fiz muitos livros históricos. Então, eu sempre eu passei a escrever muito não ficção. Né? Eu escrevi muito perfil né? Eu fiz um livro sobre a história da ciência, por exemplo. Então, eu escrevi o perfil de não sei quantos cientistas. Depois eu escrevi um livro sobre a história do design. Escrevi sobre o mundo do design inteiro. E aí, quando eu voltei para o Brasil, foi um pouco assim, antes da pandemia, foi bem logo antes da pandemia, que eu tenho uma filha de 5 anos, ela nasceu no começo da pandemia, assim, no primeiro mês. E eu falei, nossa, eu queria escrever agora um livro, né? Eu escrevi muito texto curto, né? Fazia muito artigo, etc. Era colunista de um site de design e tecnologia na Índia, um monte de coisa, a gente vai fazer as coisas na vida, né? E aí, né, eu sou do conselho de uma revista científica na Alemanha, e por aí vai, a gente vai fazer a nossa... Eu falei, não, eu quero escrever um livro completo agora, do início ao fim, e aí eu peguei a biografia do Carlinhos Brown para fazer. E aí foi para mim também um processo de aprendizado, só por causa disso também, que eu tô podendo fazer a Oca hoje, junto com a equipe toda, porque trazer essa experiência de o que é conversar com 50 pessoas para você realmente entender como é que você organiza esse material, conta essa história inteira, né? Existem basicamente 5 maneiras de você organizar a informação, e biografias tem a ver com isso, mas a primeira se chama LET, é uma teoria de um americano que chama Richard Sowerman, e primeiro é localização, então você pode organizar alguma coisa por lugares, depois você pode organizar de maneira alfabética, depois por tempo, né, cronológico. Muitas biografias seguem cronológico. Depois você tem categoria. Você pode criar categorias, que é o caso do Carlinhos. O Carlinhos, que eu criei capítulos que eram mais ou menos categorias. O Candial, onde ele estava, né, o início da carreira, etc, etc. E depois você tem, por último, hierarquia. Né? Posso botar isso aqui é mais importante que os outros e tal. E fazer essa biografia do Carlinhos foi fundamental para poder exatamente entender qual era a melhor maneira da gente poder desenvolver a plataforma. Hoje eu vejo, né, como é que foi importante, né? Sim, com certeza. Das pessoas poderem ler a biografia delas depois. O maior prazer que a gente tem é quando as pessoas falam, acabei de ler o capítulo que eu fiz e tá incrível. Isso pra gente é o nosso maior prêmio, sabe? É demais, né? Ainda mais eu imagino a emoção de você ter ali o seu livro em mãos, né? Publicado, assim, impresso, no caso, né? E folhear ali, né? Saber aquela sua história, que aquilo, né? É muito legal. Ou de alguém, né? Que você conhece, que seja especial para você, para contar a história dessa pessoa, presentear essa pessoa, né? Isso é tudo. E a gente falou aqui de tantas coisas, né, Júlia? Assim, sobre a Oca, sobre sua trajetória, sobre essa desmistificação que a Oca oferece, né? Esse acesso, né? Às pessoas poderem publicar suas histórias, né? E eternizarem isso. Tem alguma coisa, assim, que você acha que passou, que você gostaria também de acrescentar? Ou, de repente, uma mensagem? Eu diria... A gente falou de tanta coisa, né?
A minha mensagem, eu acho que é bem simples, assim, sobre essa coisa, né? Contem suas histórias. Contem suas histórias, seja, né, com a gente, ou conta histórias para os amigos, etc. A gente espera que você venha até a gente para contar as histórias, mas contar as histórias é muito importante, porque sem passado a gente também não forma cultura. E cultura, eu acredito que é esse conjunto de legados, né? Que a gente vai criando. Eu digo que a gente lida só com 3 palavrinhas mágicas, que é histórias, memórias e legados. E quando a gente vai criando esses pequenos legados, às vezes o legado é um legado familiar. Você tem uma tradição familiar que é um legado, uma coisa que seu avô fazia, que a sua avó cozinhava, né? A sua avó trabalhou no hospital, sei que ela trouxe para casa alguma cultura sobre aquilo. Então, agora, e as culturas vão se expandir, né? Então, você tem os círculos concêntricos de influência. E quanto mais histórias a gente conta, mais cultura a gente forma, né? As culturas familiares, as culturas das cidades, dos bairros, dos países, as culturas profissionais das indústrias. Então, contar a história é fundamental para a gente criar esses círculos de influência, né? E quanto mais a gente consegue entender o nosso passado, a gente mais consegue enxergar um futuro melhor. Né? É a história que eu falo quando eu pergunto para pessoas, quanto que o seu neto sabe da sua história? Sim. Se ele souber mais da história, é mais legal, né? Ele vai falar... Meu avô, não sei o quê. Depois ele vai ter netos também. Então, com certeza. ele fala assim, não, meu tataravô, né? O seu tataravô fazia isso, né? De repente, a pessoa tem um filho que vai ser médico e fala, seu avô já faleceu, mas ele era um grande médico, ele deixou esse livro. Você não quer ler também. Sim, né? Muito legal. Então, essa história das pessoas contarem as histórias, eu acho que é parte essencial da nossa formação como pessoa, mas como comunidade, como sociedade. Com certeza. É fazer com que essas histórias perdurem, né? E cheguem, né, ao máximo de pessoas, familiares, né? Isso é muito legal. E gerando ali, né, inspiração, né? De repente, inspirando essas outras fases, né? Essas outras pessoas que vêm depois, essas novas gerações, inspirando e também... Imagina que legal você lendo ali sobre a sua avó e se identificando também com... Nossa, eu faço isso também, mas eu nem sabia que ela fazia. Isso, né? Exatamente. Eu tenho esse dom, mas nossa, meu avô, meu bisavô tinha também, eu também não sabia. A descoberta, né? Isso é muito legal, né? A gente sabe que a genética faz isso mesmo, né? A gente tem... Total. A gente carrega, né? Muito isso com a gente. Mas, olha, muito legal, Júlio, assim, aprender aqui sobre a Oca, aprender também sua trajetória. Poxa, eu que agradeço o meu espaço aqui para poder falar disso, falar de memória, falar de coisas bacanas, né? Falar da Oca, né? Que é essa ferramenta que a gente está construindo, porque ela vai fazer muita diferença na vida das pessoas, a gente acredita nisso piamente. Vai, com certeza. Já está fazendo, né? E vai fazer muito mais. Quero agradecer você, obrigada. Eu que agradeço, poxa, super. Brigadão mesmo. Foi muito enriquecedora, né? A gente aprendeu muito aqui. Com certeza quem está assistindo também aprendeu demais com a sua história, né? Com a missão da Oca Books também. E fica o recado para você, né? Claro, muito obrigada, antes de tudo, pela sua companhia sempre, né? A gente valoriza demais você aqui. Se você quiser saber mais, né? Procure lá na internet sobre a Oca Books. Quiser fazer a sua biografia, dar de presente para alguém, né? A gente aprendeu aqui com o Júlio que é super acessível, que é super fácil. Então, não deixa passar, né, a sua história sem ser publicada, sem ficar aí para as próximas gerações. Eu lembro aqui você que já somos mais de 140 mil inscritos no canal oficial do YouTube e a gente espera que você, que não faz parte ainda dessa família, também se inscreva, curta, compartilhe, tá? E você que é empresário, quer trazer a sua história aqui para o podcast Mundo Empresarial, a gente quer te ouvir, entre em contato com a nossa equipe, que vai ser demais bater esse papo com você e aprender muito também com a sua história. Um grande beijo e até o próximo episódio.